Olá, esse é o módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na aula 3, falando das disciplinas exteriores. E nesse vídeo nós vamos falar da disciplina da solitude. Nós vamos falar de solitude e silêncio de forma conjunta. E vamos tentar entender então o que é a solitude e como é que ela se dá na nossa vida. Primeiro é importante entender que solitude e silêncio são liberdade. Como eu comentei, a gente vai comentar sobre as liberdades que essas disciplinas trazem. A liberdade que a solitude e o silêncio nos trazem são a liberdade de se defender, a liberdade de não ter que se justificar nem se defender. Elas acabam sendo demonstrações de confiança em Deus. Reconhecer que é Deus que cuida de nós melhor do que nós mesmos. Então nós não precisamos tomar a frente e nos defender. Liberdade de não termos de nos preocupar mais com a nossa imagem pública, com a imagem que as pessoas têm de nós. Liberdade de termos que corrigir as concepções que achamos que as pessoas têm de nós. E ter que falar o tempo todo para corrigir aquilo que nós achamos que as pessoas pensam a nosso respeito. Quando a gente tem uma identidade fraca, quando a gente não confia em Deus, a gente precisa ficar o tempo todo falando para justificar nossos atos e para que as pessoas tenham a compreensão que a gente quer que elas tenham de nós. Solitude e silêncio é permitir que Deus nos justifique. É saber que não precisamos endireitar as pessoas, mudar as pessoas o tempo todo. Então, de novo, para ter o exemplo de Jesus, nosso modelo. Em 1 Pedro 2,23 fala assim: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É assim que Jesus agia. Jesus nunca se defendia. Jesus tinha o Pai, e o Pai definia quem era ele não precisava se justificar para as pessoas. Mateus 27,14 fala: mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Aquele silêncio que fala mais do que palavras. E no silêncio Jesus impressionou. Jesus convida-nos a sair da solidão e entrar na solitude. Muitas vezes nós temos medo da solidão, medo do abandono. Uma criança nova que muda de bairro, que muda de escola e que perde os amigos, o ambiente onde ela estava, pode se sentir sozinha, com medo de ser abandonada, de não fazer novos amigos. Um calouro que entra para a faculdade, talvez lá na escola dele do ensino médio ele era o mais popular. E agora ele chega na faculdade, é um bando de desconhecidos, talvez em outra cidade, um outro esquema, outros professores, tudo novo. Ele pode se sentir abandonado. O empresário, muitas vezes, ou no meu caso, como eu sou professor, muitas vezes há uma sensação de estar sozinho. Mesmo sendo professor, mesmo sendo empresário, tendo uma grande equipe, ele se sente sozinho na situação, no trabalho, nas decisões que ele tem que tomar. Muitas vezes um idoso, num asilo, no fim da sua vida, pode sentir medo do abandono. Ou uma pessoa que ainda não casou e que acha que já deveria estar na hora, que está ansioso, pode sentir esse medo que muitas vezes paralisa. O medo de ficar sozinhos às vezes nos impede na direção do barulho, da aglomeração, de falar muito e de não ter essa paz, esse silêncio. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre tive um rádio ligado, uma música ligada o tempo todo. Eu não conseguia ficar em silêncio absoluto. Eu gosto muito de ouvir música, é bem verdade. Mas muitas vezes hoje eu prefiro o silêncio, prefiro me aquietar, prefiro do silêncio absoluto. Mas foi um processo na minha vida. E muitas pessoas, você vai ver, passam o dia inteiro com a televisão ligada, acordam de manhã, ligam na Rede Globo e só vão desligar à noite, ou ligam na GNT, ou ligam no G1, qualquer canal que seja, mas deixam o dia inteiro aquela TV ligada, porque precisam de um barulho, ou ligam um rádio, não conseguem ficar em silêncio consigo mesmas. E isso é um perigo, dos nossos dias. Muitas vezes pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos ou atividades desgastantes em serviço. É enlouquecedor porque não conseguem ficar sozinhas ou ficar em silêncio. Então, muitas vezes o que é travestido de servir ou de muito trabalhar ou de muito fazer pode ser uma desculpa para não se encontrar consigo mesmo e não se encontrar com Deus e não ouvir a voz de Deus. Então, qual a diferença de solitude e solidão? A solidão é o vazio do lado de dentro.
A solitude é o interior preenchido. Mais do que estar num lugar, a solitude é uma condição mental, um estado do coração. É um estado de paz, na verdade, não de abandono. Ela pode ser mantida em qualquer momento, né? A gente pode estar num estado de solitude, mesmo no meio do trânsito, ou mesmo dentro de um ônibus lotado, dentro de um avião com várias pessoas ao redor, ou durante o teu trabalho. Você pode ter um estado de solitude, quando você se conecta a Deus e ali cria um ambiente de um santuário mesmo, que é móvel, onde você vai, aquela presença de Deus vai com você e você consegue ter paz. Lembrando do irmão Lourenço, ele tinha esse tempo de meditação, esse tempo dele com Deus, mesmo lá enquanto ele lavava a louça, enquanto ele fazia comida, ele tinha esse tempo com Deus. Então é muito mais do que um lugar, embora ter um lugar é muito importante, principalmente para criar a disciplina, né? A gente não fica sozinho para nos afastar das pessoas quando a gente busca a solitude, mas para ouvir melhor a voz de Deus, que muitas vezes é um sussurro. É importante saber, Deus sempre está falando, Deus sempre quer falar ao nosso coração. A iniciativa de conexão é dele para conosco e não nossa para ele. É ele que nos buscou primeiro, é ele que nos busca. Eu costumo usar uma analogia que o Espírito Santo é como um rádio que está sempre sintonizado, está sempre transmitindo, mas o nosso receptor muitas vezes não está sintonizado nele. Tem muitos barulhos e ele não vai competir com esses barulhos. A voz dele vai ser muitas vezes um sussurro e nós precisamos aquietar todas as outras vozes para ouvir a voz dele. Então não é que quando a gente vai para aquele lugar, quando a gente vai, né, quando a gente encontra esse momento, Deus fala. Ele quer falar o tempo todo, mas nós precisamos buscar esse lugar. De novo, vamos olhar a vida de Jesus e perceber na vida de Jesus essa busca. Mesmo Jesus tendo vivido apenas 33 anos, e mesmo ele tendo tido um ministério de 3 anos, pouco mais, Jesus tinha muita coisa para fazer, mas escolheu muitas vezes o deserto, escolheu muitas vezes a solitude, escolheu muitas vezes estar a sós, ou com um grupo muito pequeno, né, para descansar, para refletir, e muitas vezes ele e Deus apenas. Então eu vou dar alguns textos só para a gente ilustrar. Mateus 4, de 1 a 11, 40 dias sozinho no deserto, antes de iniciar o ministério dele. Lucas 6 e 12, a noite inteira sozinho, orando, buscando a Deus antes de escolher os 12. Mateus 14 e 13, quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus sai para um lugar deserto para absorver, para trabalhar aquilo no coração dele. Mateus 14 e 23, depois de multiplicar os pães, Jesus sobe ao monte e fica lá até a madrugada, sozinho. Marcos 1,35, depois de uma noite longa de trabalho, ele sai sozinho de madrugada, para estar sozinho com Deus. Marcos 6,31, quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convida eles para um lugar deserto, para um retiro. Lucas 5,16, depois de curar um leproso, Jesus sai para um lugar deserto. Mateus 17, de 1 a 9, um pouco antes da transfiguração, ele convida 3 discípulos para subir ao monte deserto e lá então ele se revela, lá ele transfigura e lá Deus fala com ele. E por fim, Mateus 26, de 36 a 46, um pouco antes de ser preso, de ir para a cruz e pegar o caminho da cruz, Jesus buscou a solitude no jardim de Getsemane. Então nós vemos Jesus em momentos críticos da vida dele, em situações importantes. Jesus se retirando para um lugar deserto, ficando a sós consigo mesmo e com Deus. Quanto mais nós não precisamos disso, né? Se Jesus tornou disso, né, procurar lugares desertos uma prática frequente, isso também deve ser nossa prática como imitadores de Cristo. Um outro aspecto da solitude é que aqui parece meio paradoxal, mas é importante observar a relação entre solitude e comunhão. Bonhoeffer traça uma relação fundamental entre solitude e comunhão. Eu quero ler um trecho para vocês no livro dele. Aqui fala o seguinte: aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura a solitude sem comunhão perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero.
Então, se desejamos estar com os outros de modo significativo, nós devemos buscar o silêncio da solitude. É na solitude que nós buscamos força para estar em comunidade. E se desejamos estar sozinhos em segurança, devemos buscar a companhia e a responsabilidade, o envolvimento com a igreja, com os irmãos. Se desejamos viver em obediência a Cristo, devemos cultivar ambos. Jesus vivia a comunhão na hora da comunhão, a solitude na hora da solitude. Qualquer desvio disso acaba se tornando uma doença. Solitude e silêncio, como já falei, né? Não há silêncio, não há solitude sem silêncio. Ou sem silêncio não há solitude. Não adianta ficar sozinho e tá cheio de barulhos ao seu redor, ou barulho no seu interior. Então você precisa silenciar não apenas a sua voz, mas silenciar a sua mente para poder encontrar esse lugar de solitude. E é muitas vezes no meio, né, na tentativa de parar, meditar, parar no silêncio, que nós percebemos o quão agitada a nossa mente está. O quão loucamente ela está trabalhando. E nós precisamos aquietar a mente, precisamos às vezes de tempo, né, de algum tempo para aclimatar a nossa mente e ensiná-la a ficar em silêncio, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Às vezes o silêncio implica em ausência de fala, mas sempre implica no ato de ouvir a Deus em primeiro lugar. Abster-se de falar sem ouvir Deus com o coração não é silêncio. Em Eclesiastes 3:7 fala que há tempo de calar e tempo de falar. Então a chave aqui é o controle. Também não faz sentido eu dizer que eu estou fazendo um jejum de silêncio e aí na minha casa naquele dia eu não falo com ninguém mesmo quando eles precisam de algo urgente, né? Meus filhos, por exemplo, ou no trabalho você se tornar alguém esquisito porque está no jejum de silêncio. Jejum de silêncio pode ser você falar apenas o essencial. Então você pode associar, por exemplo, um jejum de silêncio a um jejum de alimento e naquele dia então você tirar para meditar na palavra. E daí naquele dia você não vai ter que fazer almoço, e aí você aproveita para silenciar. Mas se alguém durante o dia precisar de alguma coisa, você fala, tá lá na terceira gaveta à direita. Não vou. Às 6 horas. Você fala o suficiente. Mas naquele dia você se volta para o Senhor e se volta para dentro, para ter um tempo de intimidade com Deus. Isso não é ser esquisito, isso é perfeitamente compreensível. E as pessoas vão entender, né? Essa pessoa está buscando algo mais. Então é possível fazer isso mesmo que você esteja no seu trabalho, nas suas atividades, e muitas vezes sem que as pessoas percebam, sem que elas saibam que você está fazendo aquilo, né? Sem ser grosseiro e assim por diante. Então, falar apenas o necessário. E eu gostaria de deixar claro assim, né, que você pode associar jejum de alimento a silêncio, a solitude e também a estudo, oração e meditação. Se você fizer um pacote com isso tudo e separar 2 horas, 3 horas, 4 horas talvez, a gente vai falar depois um pouco mais na frente sobre formas de fazer. A gente já falou de jejum para estudo, né, de retiro para estudo, mas imagine você poder tirar um período, uma noite, ou um dia inteiro, ou um fim de semana, e nesse período fazer silêncio, estar em solitude, se dedicar ao estudo durante algum período desse, se dedicar a ouvir a voz de Deus, se dedicar à oração e se dedicar à meditação. E associar talvez a isso o jejum, como você pode potencializar a sua vida com Deus, crescer na sua vida com Deus. Não porque essas atividades em si tenham algum benefício, mas porque você está dando oportunidade para Deus, você está se abrindo para Deus, você está limpando a sua vida para que Deus possa então entrar e agir. Lembrem, as disciplinas em si só elas não têm poder. Se elas forem usadas erroneamente, elas podem até fazer mais mal, porque pode se tornar um fariseu legalista. Mas usadas de forma correta, podem fazer com que a gente cresça e muito em maturidade. Provérbios 25:11 fala: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Quer dizer, o controle, saber falar na hora de falar e saber ficar quieto na hora de ficar quieto. Somente depois de aprender a ficar verdadeiramente quietos é que seremos capazes de falar ao mundo o que é necessário no momento em que for preciso. Então, muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, é ficar calado, não é ficar emburrado.
não é ficar de mal, não é ser arrogante, mas muitas vezes o silêncio é uma resposta boa. Muitas vezes o silêncio dá tempo de pensar, muitas vezes o silêncio dá tempo da outra pessoa pensar, refletir e resolver situações. Muitas vezes as pessoas querem só ser ouvidas, elas não querem que você fale nada. Então, a disciplina do silêncio ela é essencial até para o aconselhamento. A gente vai ver mais na frente que quando a gente aprende a ouvir, a gente aprende também a ouvir as pessoas, né? Sem sair matraqueando. A gente também aprende a ouvir melhor a voz de Deus. Por fim, então, passos para a solitude. Nós vamos ver aqui 8 passos. Aproveitar as pequenas solitudes que preenchem o nosso dia. Talvez acordar um pouco mais cedo e aproveitar aquele período quando está todo mundo dormindo ainda, para ter um tempo de silêncio, você e Deus. Fazer um café, sentar talvez numa varanda, ver o sol nascer, ver os passarinhos, se você pode, né? Ver as plantas e tirar aquele tempo no começo do dia. Talvez ser um pouco mais cedo de casa e não sair tão atropelado, ir a pé até o ponto de ônibus ou até o metrô, né? No nosso caso o ônibus, e aproveitar esse tempo. Ou talvez sair e ir a pé ao trabalho, se você puder, e aproveitar esse tempo para ter silêncio diante de Deus. No trânsito, muitas vezes, ao invés de ligar o rádio e já começar a ouvir notícia ruim, fechar os vidros e ficar em silêncio, você e Deus, enquanto você está no trânsito. Talvez está orando em línguas, talvez está cantarolando uma música, talvez está repetindo um versículo e meditando naquele texto que você leu logo pela manhã. Né? Talvez uma pausa ao longo do dia, talvez você possa sair do teu trabalho e ir até um jardim, ou dar uma caminhada por dentro da fábrica e de um lugar para outro, e naquele tempo você poder refletir e ficar em silêncio, você e Deus, ouvir a voz de Deus. Então, tantas vezes é possível, talvez você possa no teu trabalho colocar um fone e colocar uma música muito baixa, só para você poder cancelar os ruídos todos. E ali você tirar alguns minutos para ouvir a voz de Deus. Talvez trocar uma oração do dia por ficar em silêncio algum tempo. O pastor Evaldo sempre conta do... Esqueci agora o nome dele. Ai, memória. O David Cornfield. Acabei de ver o livro dele ali. O David Cornfield, que ele saiu às vezes para orar, para comer, e daí ele iria orar, e daí ele ficava às vezes vários minutos, 5 minutos, 10 minutos em silêncio, sem orar. Me desfriando provavelmente, né? Mas tinha esse hábito de tirar tempo de silêncio diante de Deus. Se eu não me engano é o homem que orava, esqueci agora o nome dele, mas ele tinha esse hábito também de ficar às vezes em silêncio durante muito tempo. E às vezes ele depois só repetia Jesus, 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 e a presença de Deus vinha naquela oração, naquele lugar. É difícil explicar essas coisas, é preciso experimentar essas coisas. Né? E o desafio é esse mesmo, viver algo sobrenatural, não é algo que é explicado facilmente pela natureza humana. Muitas vezes uma caminhada à noite para levar o lixo fora, para levar os cachorros para a rua, para levar os cachorros para passear, pode ser um tempo de solitude, né, que você pode encontrar na sua própria casa. Segundo, preparar um lugar silencioso, projetado para o silêncio e a solitude na sua própria casa. Né? Quem sabe um quarto de guerra, quem viu o filme, né? Pegar lá um closet ou um armário, ou na sua casa você consegue fazer uma edícula, né? Ou limpar um sótão e transformar aquele espaço num lugar de solitude, às vezes um porão, talvez fechar uma sacada na sua casa ou uma varanda e transformar aquilo, né? Um pedacinho lá que dá para fazer um jardim de inverno, basta ter lugar para botar uma cadeira, se tiver umas plantas é melhor. Mas às vezes é possível na sua própria casa criar esse ambiente. Um ambiente que não é só você que vai usar, qualquer pessoa da sua casa pode usar. Talvez o seu apartamento tenha uma dependência de empregados, um lugar que está apinhado de coisas que você pode pegar. Embaixo de uma escada, às vezes você pode fazer uma salinha. Pense, talvez você tenha uma recepção, um hall de entrada, qualquer coisa que você possa fazer. Se não for possível isso, tem uma cadeira no quarto ou em alguma peça da casa, na sala,
Que todos saibam que quando você estiver ali, ou quando alguém estiver ali, ali é o lugar de silêncio, de quietude. Eu me lembro acho que a Alexandra que comentou que na casa dela eles tinham um horário, depois de certo horário, como eles moravam numa casa muito pequena, 3 irmãs, a família, depois daquele horário todo mundo fazia silêncio porque cada um ia fazer o seu devocional. Então era combinado, né, que depois daquele horário cada um estaria fazendo isso. Pode ser que seja a necessidade na sua casa, mas eu acho que é possível combinar, né, com as pessoas da sua casa e criar ambientes de solitude na sua própria casa. Encontre também lugares, né, fora da sua casa. Talvez tenha um parque perto da sua casa, talvez tenha no teu condomínio, no teu prédio, pode ter lá um cantinho que pouca gente vai, né? Talvez durante a semana o parquinho das crianças esteja vazio porque não tem ninguém, você possa usar esse lugar para ter um tempo de silêncio com Deus. Talvez você possa pegar a chave do salão de festas porque ninguém está usando e ter um tempo de silêncio lá. Talvez, não sei, né? Há vários lugares que você pode ter próximo da sua casa que pode ser que você tenha esse espaço de solitude. Talvez na própria igreja possam ser criados espaços, né, para a solitude, pequenos lugares, pequenos espaços onde você possa se sentar e buscar a solitude. Se eu não me engano, a igreja do David Yang Shu, que eles têm pequenas grutas lá no monte, onde as pessoas vão para orar sozinhas. Não é difícil ter algo assim, né? Ou numa sala de oração, uma sala de oração maior. Já vi salas de orações que são assim, maiores, tem mesas individuais onde as pessoas podem sentar e onde elas podem então ter solitude, né? Estar em silêncio com Deus, meditar, orar, né? Sem serem interrompidas. Mesmo na nossa chácara, você poderia ir para lá, né? Reservar e passar um dia, levar uma barraca, acampar lá no campo de futebol, de frente para aquele lago lindo, né? Passar um dia lá, passar uma tarde e ter um tempo de solitude. Então é possível se a gente planejar. Em quarto lugar, experimentar agir sem dar qualquer explicação. Perder o medo de ser mal interpretado. Permitir que Deus te justifique, né? Haja, mas não tente se explicar o tempo todo. Não tente se justificar. Deixe que Deus vai justificar. Muitas vezes não é nem necessário, é só um medo que você tem, ou que a gente tem, né, de precisar sempre ajustar aquilo que a gente faz com palavras. Quinto lugar, que sejam poucas e plenas as palavras que digamos. Que sejamos conhecidos como pessoas que têm algo a dizer quando abrem a boca. Aquela pessoa que quando fala, posso falar? Todo mundo, claro, porque você mede, você pesa as palavras. Não seja aquela pessoa que distribui palavras de tal forma que elas perdem o valor. Que as suas palavras tenham um peso de forma que quando você abrir a boca para falar, as pessoas queiram ouvir. Sexto, tente viver um dia inteiro sem dizer uma única palavra. Perceba o sentimento de desamparo que isso traz, né? De você não poder se justificar, se explicar e assim por diante. E procure formas de relacionar que não dependam de palavras. Talvez nesse dia você vai ter que tocar mais, abraçar mais, beijar mais. Mas pode ser uma experiência interessante essa. Sétimo, retire-se 3 ou 4 vezes por ano durante 3 ou 4 horas. Tire um tempo, uma noite, uma manhã. Aproveite as oportunidades. Se você planejar, muitas vezes você vai ter um dia que você tem uma folga, tem um banco de horas no trabalho e que você pode tirar esse tempo e ir para algum lugar, né? Para a sala de oração da igreja, alguma coisa assim. Estou falando isso para pessoas que têm mulher, filhos, ou marido, filhos, compromissos, trabalho. Se você planejar, você pode conseguir. Você pode aproveitar oportunidades. Sua mulher e seus filhos foram viajar, visitar um parente, você não pôde ir porque trabalhou, você tem uma noite livre ou um fim de semana livre. Por que não fazer um retiro de silêncio? Você foi viajar a trabalho e vai ficar uma semana fora, trabalhando durante o dia e a noite no hotel livre. Por que não tirar essas noites para fazer estudo, silêncio, solitude, meditação? Eu já testemunhei assim de conversar com discípulos, né, com pessoas com quem eu caminhava e sugerir isso e elas viverem isso e como foi bom para elas. Levar às vezes um violão, mas levar um livro para estudar e ir com essa intenção. Eu vou tirar esse tempo
para isso. Senão você se perde em um monte de atividades, em televisão, em qualquer outra coisa, e não se dedica. Eu me lembro que há um tempo atrás a pastora Nana fez isso. O pastor Evaldo viajou durante um tempo sozinho, acho que foi para o Rio, acho que foi na casa do Bispo Mano, e ela falou que tirou um tempo ali de, de jejum e de meditação, de oração. Ela falou que comeu muito pouco, só o suficiente, e tirou várias madrugadas para orar e para ler e para meditar. Então ela aproveitou esse tempo que ela estaria sozinha, não precisaria ter o compromisso de fazer comida para o pastor e todo o resto, e dedicou a isso. É isso. Então, pense nisso, planeje, se você puder, tire esses períodos curtos ao longo do ano para isso. Às vezes você pode ir um dia antes para a praia, né, para sua casa da praia, e depois a sua família vai. Às vezes você pode, enfim, tem tantas coisas possíveis. Deixar a sua família em casa numa sexta-noite, ir para a chácara e ficar lá até outro dia de manhã e chegar em casa antes dos seus filhos acordarem. Né? Você passou uma noite de vigília. Pode ser interessante, se é isso que você tem, se é isso que você pode, isso é válido. Né? Pode levar um diário, um caderno e anotar aquilo que Deus falar com você. E se você puder, retire pelo menos uma vez por ano, 2, 3 dias. Né? Tem lugares muitas vezes especiais que fazem isso, lugares só para esse tipo de retiro, mas é possível às vezes até alugar uma casa, né, e fazer isso. Eu me lembro que a Leila faz muito isso. Ela vai, às vezes sozinha, para a praia nas férias dela, fica lá 2, 3 dias, uma semana, e nesse tempo ela pode ver o nascer do sol, ela pode contemplar a Deus, ela pode tirar o tempo dela. Então, se a gente se planejar, se a gente ver isso como intenção, eu não creio que vai haver impedimentos nem da nossa família, nem financeiros, nem nada. É um planejamento como qualquer outro que a gente possa fazer. E estaremos só nós e Deus. E nesse tempo Deus pode falar ao nosso coração. E a gente pode daí ver, às vezes, a carência, a dependência que a gente tem das pessoas e das muitas vozes. E é bom depender apenas de Deus. É bom aprender a estar apenas com Ele. Nós vamos valorizar muito mais quando estivermos com as pessoas. Então, precisamos nos afastar das pessoas para estarmos verdadeiramente presentes quando estivermos ao lado delas. O fruto da solitude é a ampliação da sensibilidade e compaixão pelas pessoas. Então, busque a solitude, busque o silêncio, entendendo que eles nos trazem liberdade em Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.